Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Irmãos, vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias lá na Epístola de Tiago, do capítulo 4. O tema em si do texto hoje
será especificamente dos versículos 6 ao 10, mas vamos ler dos versículos 1 até o versículo 5 como contexto. É fato que nós estamos no começo do ano, né? Começo do ano é sempre aquele momento de fazer o balanço. O balanço do ano que passou, né? Daquilo que a gente no começo do ano empolgado, né? Determinou lá. A gente faz um monte de plano, um monte de meta, né? Perder peso, comprar isso, comprar aquilo, fazer não sei quantas viagens, ser promovido, né? Uns até conseguem, né? Cumprir uma parte desses planos, mas a verdade é que a grande maioria não consegue. Não consegue se livrar de vícios, não consegue atingir um determinado objetivo. E aí, agora em janeiro, a gente acaba sendo invadido, né, por várias pessoas na internet prometendo mundos e fundos, né, principalmente agora nesse mês de janeiro, livros de autoajuda, listas, aparece coach, aparece um monte de gente aí prometendo uma transformação radical, né? Então, as academias fazendo uma série de promoções, vem para cá. O verão já começou, né? Mas ainda dá tempo ainda de correr atrás do prejuízo. Mas a grande verdade é que muito de nós tentamos mudar, mas não conseguimos. Então, e aí a gente, através da leitura da palavra, a gente vai conseguir entender que um dos motivos, que um dos principais inimigos que nos impedem de que haja de fato alguma mudança em nossas vidas é o orgulho, assim como o Tiago diz. Então, o texto que a gente vai estudar hoje, ele confronta com uma verdade totalmente desconfortável esse maior obstáculo da mudança, que é justamente o orgulho. Não é as circunstâncias ao redor, não é os fatores externos, mas sim o problema está dentro de nós, o pecado que habita em nós. E aí a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre esse assunto aqui através do texto. Mas antes, vamos ler aqui o que Tiago diz, no versículo 1 do capítulo 4, ele começa: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirmar a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós? Então imagina, né? Geralmente a pessoa te procura no começo do ano e fala: me dá uma palavra aqui de começo de ano, uma palavra de ânimo, e aí você já dá logo essa palavra para a pessoa, né? Você fala: de onde vêm suas guerras? Pedi e não recebei. Então aqui Tiago, ele já começa trazendo um dos maiores problemas que as pessoas têm pelo fato de não ter uma mudança de vida, de continuarem vivendo no pecado, de continuarem tendo suas vidas totalmente destruídas. O texto é claro em dizer que aqui é por conta do orgulho, do interesse, do amor ao mundo, que eles vivem presos em seus pecados. Agora vamos ler os versículos de destaque, aqui é onde a gente vai explanar um pouco mais esse conceito do orgulho. Do versículo 6. Antes, ele dá a maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo, nele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Primeiro ponto, então, desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, dessa questão, porque muitas vezes a gente vive com orgulho disfarçado. E isso existem, que são um dos dois inimigos aqui da mudança. O primeiro desse inimigo é justamente o orgulho da autoconfiança. Tiago, ele nos diz que Deus resiste aos soberbos. Então essa é uma palavra forte. Por quê? O Deus do universo, ele se opõe ativamente
aos orgulhosos. Por quê? Porque o orgulho é a negação de nossa dependência total de Deus. Quantas vezes você já disse: eu não acredito que cometi esse pecado. Errei de novo. Ou então, poxa, estou desapontado comigo mesmo por ter feito isso. No começo do ano, a gente faz planos, faz objetivos, faz metas, mas no momento imediato que a gente erra, que a gente não consegue cumprir aquele objetivo que a gente determinou, a gente se faz essas perguntas. Poxa, nós ficamos decepcionados conosco mesmo. Essas afirmações, elas até parecem humildes, mas na verdade revelam um orgulho profundo, porque nós estamos devendo que nós deveríamos ser capazes de vencer os nossos problemas sozinhos, que nós teríamos condições por nós mesmos de vencermos o pecado, de vencermos os maus pensamentos, de vencermos algum problema de pecado sério. Mas a gente está presumindo que somos capazes de nos sairmos bem por nossa própria conta. Ou seja, a gente declara que Deus é soberano, a gente fala que crê na graça, mas a grande verdade é que a gente passa o ano inteiro confiando no nosso próprio braço, nas nossas próprias capacidades. Então, por conta disso, a gente, entendendo que nós somos capazes de resolvermos os nossos pecados por nós mesmos, nós acabamos minimizando a nossa incapacidade espiritual de participar da graça de Deus. Então, quando nós assumimos que podemos resolver os nossos pecados por conta própria, nós minimizamos a nossa incapacidade espiritual de participar da graça de Deus. Porém, Jesus ele nos alerta lá em João 15:5, eu sou a videira, vós são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim, sem Cristo, nada podemos fazer. Não é alguma coisa, um pouquinho, é nada. Jesus ele é bem enfático. Nada, sem Cristo, nada podemos fazer. Mas o nosso orgulho, ele insiste. Eu posso, eu devo, eu vou conseguir dessa vez. Já aconteceu isso com você? De você diz que você vai se livrar de um pecado e logo em seguida você cai. Às vezes passa uma semana, você consegue não pecar, 2, 3 e depois você cai. Mas você continua insistindo. Paulo, ele entendeu isso profundamente. Quando ele diz lá em Romanos 7, do 18 ao 19, ele confessa: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Irmãos, nosso problema é que nós estamos mais preocupados com a nossa vitória sobre o pecado do que com o fato de que os nossos pecados façam o que ele faz com o coração de Deus. Nosso problema é que estamos mais preocupados com a nossa vitória sobre o pecado do que com o fato de que os nossos pecados, eles ferem o coração de Deus. Muitas vezes a gente não peca. Não é porque a gente entende que isso não é do agrado de Deus, mas a gente não peca com medo do que o outro vai observar. Às vezes o pecado, a gente comete um pecado, mas preocupado mais com a aparência, não com o fato que aquele pecado de fato ele agrada a Deus, que aquele pecado que nós cometemos, ele está focado muitas vezes, quando a gente não quer pecar, isso é um foco muitas vezes na performance espiritual, ou seja, que esquecemos que o pecado é primeiramente uma ofensa contra Deus, o Deus Santo. Então às vezes você não quer pecar porque não quero que o outro veja que eu peco, eu não quero que o outro veja que eu erro, eu não quero que o outro veja que eu tenho falhas. E não que às vezes a gente muitas vezes tem que entender que o problema do pecado é porque quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Davi ele reconhece isso no Salmo 51:4, quando ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Nossa batalha pessoal nunca deve se tornar mais importante do que a glória de Deus. Um segundo ponto, ainda dentro desse primeiro, é o orgulho da autojustificação. Então, o segundo obstáculo é ainda mais sutil. Por quê? O orgulho da autojustificação. Tiago, ele prossegue aqui no texto que nós acabamos de ler.
purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, quantos de nós, às vezes a gente tem várias estratégias elaboradas para poder admitir algum tipo de problema ou algum tipo de pecado? Ah, eu pequei porque eu fui provocado. Se ela não tivesse me provocado, eu não teria pecado. Ah, eles me enrolaram, por isso que eu quis socar a cara dele. Ah, a culpa foi deles, a culpa não foi minha. Eu só fiz a minha atitude só foi essa porque a outra pessoa provocou. Ó, só fiz essa atitude porque eu fiquei com medo. Então por isso que eu fui lá e cometi esse ato. Ah, mas se você me amasse mais, talvez eu não te abandonaria. Talvez eu não deixaria o casamento, se você me amasse mais. A lista de desculpas, ela é interminável. Onde que a gente já observa esse padrão da autojustificação? Desde quando? Desde o princípio. Então, Adão culpou Eva, lá em Gênesis 3:12. A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eva culpou a serpente, lá no versículo 13. A serpente me enganou, por isso que eu comi. E nós? O que nós fazemos diariamente ao longo do ano pelo fato de continuarmos nos mesmos pecados? A gente se engana e a gente começa falando que, foi a circunstância, a minha criação. Meu pai me criou desse jeito, minha mãe me criou desse jeito. Por isso que eu ajo dessa forma. É minha biologia. É porque eu sou assim mesmo. É a forma como eu fui constituído, que por isso que eu cometo esse tipo de pecado. É o meu temperamento. Eu sou assim, nervoso mesmo, né? Desde pequenininho. Então, por isso que eu sou bem grosso, sou bem ignorante com as pessoas. Qualquer coisa, a gente coloca a culpa no problema do pecado. Menos em nós mesmos. Dizer que o problema sou eu, a gente não diz. A gente sempre leva o problema para fora. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperarás, mas os que a confessa e deixará alcançar misericórdia. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então, encobrir o pecado não resolve. O que é encobrir? Às vezes a gente quer ter uma aura de santo. Somos santos porque o Senhor nos justificou. Mas aqui é uma reunião de quê? De pecadores. Aqui, né, e algumas pessoas fazem várias estratégias para poder encobrir os seus pecados. A primeira estratégia é muitas vezes deixar de ir para a igreja. É fato. Quando você observa que uma pessoa ela não frequenta mais os cultos, sem nenhuma justificativa plausível, a primeira questão é justamente porque ela está com algum pecado e ela não quer que ninguém descubra o pecado. Então é muito mais fácil encobrir do que confessar o seu pecado, ou muitas vezes até pedir uma ajuda. O pastor sempre disponibiliza aqui o momento de aconselhamento bíblico, que é um momento para que você tenha ajuda, né, de alguém, digamos assim, com um pouco mais de experiência na fé. Mas não, muitas vezes a gente prefere encobrir ou justificar. Justificativa é o que mais falta. Ou então a gente minimiza. Mas não é tão assim. Irmãos, encobrir, se você está no pecado, se você continua encobrindo, justificando e minimizando, continua sendo um pecado do mesmo jeito. E isso não alivia a nossa barra diante de Deus, de maneira nenhuma. Então essas são algumas das ferramentas dentro do orgulho que enquanto a gente continuar usando, nós jamais teremos êxito em conseguir a santidade. Jeremias diz, lá no capítulo 17, versículo 9, ele expõe a nossa condição. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso próprio coração, ele nos engana, criando narrativas que nos protegem da verdade dolorosa. Nós somos o problema. Você é o problema. Enquanto você não admitir isso, nós não conseguiríamos ter solução para vencer os pecados. Segundo ponto, precisamos compreender qual é a solução centrada em Cristo, que Tiago diz, primeiro, humildade e graça. A humildade é o caminho para baixo e o caminho para cima. Por quê? O que Tiago diz? Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O texto aqui ele é um paradoxo do Evangelho. Por quê? Para nós subirmos,
nós precisamos descer. Então, para sermos exaltados, precisamos nos humilhar. Jesus também, o apóstolo Paulo também nos diz lá em Filipenses 2, 5, 11, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus os exaltou soberanamente. Ou seja, Cristo desceu para que pudéssemos subir. Ele se humilhou para que pudéssemos ser exaltados diante de Deus. Pedro também diz, lá em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, as pessoas costumavam falar da vida mais elevada de santificação antigamente, mas o que realmente necessitamos é de uma vida menos elevada. Se nós quisermos verdadeiramente a graça de Deus, a santidade, nós devemos nos rebaixar diariamente. Nós devemos nos humilhar diante de Deus diariamente. Mas a gente precisa ficar atento, irmãos, porque a humildade, muitas vezes, ela não é uma realização espiritual que nos faz merecedores da graça de Deus, porque esse é um outro ponto também. Às vezes aquela pessoa que se sente muito santa, né, ela sempre se acha santa porque ela acha que é pelos seus próprios meios, que ela pela sua própria capacidade. Então a gente também precisa ter cuidado. Não é porque você busca ser santo no processo de santificação que você é merecedor da graça de Deus. Não. Isso seria apenas uma outra forma de orgulho. Algumas igrejas, inclusive, incentivam esse tipo de prática dentro da igreja. A humildade é exatamente o oposto. É justamente a percepção de que nunca poderemos merecer a graça de Deus. É o reconhecimento de que a graça é a nossa única esperança. É desistirmos de nós mesmos e encontrarmos tudo em que necessitamos em Jesus Cristo. Você precisa entender, de fato, o que é a graça. Graça é favor imerecido. Se você entende que graça é favor imerecido, mas por que você ainda continua querendo viver pelos seus próprios meios? Onde o orgulho morre, a graça ela floresce. Então, justamente, o Tiago está nos dando aqui a chave justamente para a gente mudar a nossa vida. É a chave para mudar e nos voltarmos continuamente para a cruz. Isaías 53, do 5 ao 6 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade em nós todos. Então vemos aqui o Cordeiro de Deus sacrificado por todos nós. Na cruz, vemos a fonte da nossa santificação, a gloriosa graça de Deus vencendo os nossos inimigos, o justo pagando pelos injustos. Na cruz encontramos esperança, poder, contentamento e alegria. Mas também na cruz vemos algo que destrói o nosso orgulho. Vemos a extensão total dos nossos pecados. Se Cristo teve que morrer, se o Filho de Deus teve que ser esmagado, então o nosso pecado não é somente uma coisinha. Não adianta a gente diminuir o nosso pecado. Às vezes a gente erra, a gente comete um pecado e a gente diminui. Ah não, mas Deus me entende. Quem já ouviu alguém falar isso? Ah não, mas Deus me entende, Deus conhece o meu coração. É justamente por esse pecado que você fala que Deus te entende, é que Deus teve que moer Cristo. O Filho de Deus ele teve que ser esmagado. Então o nosso pecado, irmãos, não é uma coisinha. Ele é devastador, ele é letal. É uma afronta contra o Deus Santo. Isso que é o nosso pecado. Então, a gente primeiro precisa assumir que o pecado que nós cometemos contra Deus e contra o nosso próximo é uma afronta direto a Deus. Lá em Gálatas 6,14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a cruz, ela nos humilha completamente. Ela diz, você estava tão perdido que somente a morte do Filho de Deus
poderá salvá-lo. Não há espaço para orgulho aos pés da cruz. Você não tem mérito nenhum. Você não tem capacidade nenhuma em si mesmo diante de Deus. Não tem nada que você ofereça a Deus que Ele possa de fato se agradar, se não for através de Jesus Cristo. Mas a cruz também nos exalta infinitamente. Ela diz, você é tão amado que o Filho de Deus considerou que valia a pena morrer por você. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 30 a 31, o apóstolo Paulo, resumidamente, ele diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou a parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. O Evangelho, ele transforma a nossa motivação, irmãos. Aqui está justamente o coração da teologia reformada. Nós não mudamos para sermos aceitos por Deus. Mudamos porque já fomos aceitos por Deus. Através de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5:8, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o Evangelho aplicado aos nossos corações, todos os dias, ele nos liberta para sermos tremendamente honestos conosco mesmo e com Deus. Sabe por quê? Porque não precisamos mais expor os nossos pecados à luz para provar que somos pessoas más. A certeza do total perdão através do sangue de Cristo significa que não temos mais que ficar na defensiva. Não temos que racionalizar e justificar nossos pecados. Por que você justifica os seus pecados? Sendo que a própria Escritura, que através do sacrifício de Deus, esses mesmos pecados eles já foram perdoados por Cristo. A gente tem liberdade diante de Deus, em nossas orações, de confessar, não, a culpa foi minha. Ou para o nosso irmão também. Muitas vezes a gente peca contra o irmão e a gente fica tentando se justificar também, né? Ela fala, não, irmão, me perdoe, pequei, errei mesmo contra você, me perdoa. Podemos dizer, a culpa é minha. E sabe o que acontece quando dizemos isto? Libertação. O Senhor te perdoa. Por quê? Admitir que a culpa é nossa também significa admitir que a solução ela está fora de nós. Ela está em Cristo. Assim como diz lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um autor, me fugiu aqui da mente o nome dele, ele diz aqui que o pecado é como o bolor que cresce melhor na escuridão. Então, quando a gente expõe ele à luz, ele começa a secar. Como diz lá em Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curados. Então, nós devemos primeiro confessar o nosso pecado a Cristo. Mas também, nós podemos, através da irmandade, um irmão de confiança, uma pessoa confiável, madura, como até mesmo falei, o pastor, ele fica aqui na igreja à disposição, não só o pastor, né, mas os presbíteros também, você pode conversar, para que possa te ajudar. Ou seja, quando a gente compartilha uma dificuldade ali com o nosso irmão, um pecado que tem nos afetado, a gente ora um pelo outro, a gente se abraça e a gente experimenta ali a liberdade de Cristo, justamente pedindo a ajuda do próximo, de um irmão, para poder nos auxiliar a enfrentar um pecado através da Escritura. Ou seja, quando a gente confessa o nosso pecado, o que Tiago diz aqui no próximo versículo, continuando o que a gente leu? Ele diz que Deus, porém, dá a maior graça. Então essa é a promessa mais maravilhosa. Não apenas graça, mas maior graça. Graça que supera o nosso orgulho. Graça que vence o nosso pecado. Graça que nos transforma de pecadores em santos. O apóstolo Paulo também diz lá em Romanos 5, do 20 ao 21, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ou seja, superabundou a graça, onde o pecado transbordou, a graça transbordou muito mais. Quando a gente lê esse texto de Tiago, a gente vê aqui uma ordem, de maneira proposital. Então, primeiro, o que Tiago
ele enumera aqui. Então, primeiro vem o quê? A humilhação, depois a exaltação. Primeiro o arrependimento, depois a transformação. Primeiro vem a morte para o orgulho, depois vida em Cristo. Então, o texto ele é bem claro em descrever aqui um processo completo de mudança centrada no Evangelho. Então, primeiro, no versículo 7, sujeite-se a Deus, reconheça a sua autoridade absoluta. Só pode se sujeitar a Deus quem, de fato, reconhece Deus como soberano. Se você ainda tem dúvida, se você ainda está tentando viver pelos seus próprios meios, significa que você ainda não reconheceu a autoridade de Deus, de Cristo sobre a sua vida. Então, primeiro, você deve se sujeitar para vencer o orgulho. Segundo, resistir ao diabo. A humildade nos dá poder para resistir à tentação. Né? Se a gente se coloca numa condição de não humildade, não tem problema, posso ir em tal lugar, posso fazer tal coisa que não vai ter problema nenhum. A gente incorre nesse erro e o diabo nos tentará e a gente acabará caindo em tentação. Terceiro, versículo 8, chegue-se a Deus, busque intimidade com Ele, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Versículo 8, purifique as mãos e o coração, mudança externa e interna. Ou seja, quando você muda internamente, isso transborda externamente. Então, a mudança interna e externa. Aflinja-se e chore. Arrependimento genuíno pelos pecados. 2 Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Então, arrependimento sincero, quando a gente se humilha, chora diante da presença de Deus. E por último, no versículo 10, o sexto ponto, humilhe-se e Deus promete nos exaltar. Então, não é aqui uma autoajuda disfarçada de cristianismo. É justamente o Evangelho. É o que Deus faz por nós, justamente o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Você não consegue fazer isso por si mesmo se não for o Evangelho. É a graça do começo ao fim. A nossa confissão de fé de Westminster ele nos ensina, lá no capítulo 13, aqueles que são eficazmente chamados, regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela operação do seu Espírito, ou seja, é a nossa conquista, é o seu presente, a graça imerecida. Por fim, Ezequiel diz lá no capítulo 36, do versículo 26 a 27, ele já nos dizia, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então, já partindo para a conclusão, indo para a aplicação de tudo aquilo que nós acabamos de ler e entender. Então, o que nos impede de mudar? O que te impede de mudar, meu irmão? Você está no começo desse ano agora de 2026, né? Cheio de esperança. Vou mudar um monte de coisa, mas o que de fato nos impede de mudar diante da presença de Deus? Primeiro, não é a falta de disciplina, porque tem gente que é disciplinada, né? Tem gente que é super disciplinada. Nem falta de conhecimento, porque você conhece a palavra de Deus, você está sendo instruído, você está sendo orientado através das pregações, através da escola bíblica dominical. E nem falta de apoio. Você tem esse corpo de Cristo, você tem essa igreja, você tem um corpo de oficiais à disposição, irmãos e irmãs, que podem orar por você e te auxiliar. A razão número 1 pela qual muitos de nós não conseguem mudar é justamente o fato de nós sermos orgulhosos. Esse é o fato. A gente é orgulhoso. O orgulho da autoconfiança seguindo de perto pelo ódio às consequências do pecado. Mas, na verdade, ainda amando o pecado. Muita gente, irmãos, ela não tem ódio, ela não tem temor do pecado em si. Ela tem ódio das consequências do pecado. Então, muitas pessoas, elas pecam e elas confessam a Deus os seus pecados, mas o que mais preocupa ela é a consequência que aquele pecado vai causar. Às vezes a gente vê vários casos, por exemplo, sei lá, de adultério. Muitas vezes a pessoa confessa o adultério, mas depois que ele foi descoberto, né? Então, ou seja, a pessoa ela tem medo que aquilo pode causar. Ou, de repente,
No trânsito é muito comum isso daí, né? Eu me coloco muitas vezes nessa condição. Então, por que a gente não anda nessas vias aqui no bairro a 200 por hora? Por que você não anda a 200 por hora, que dirige aqui? Ah, não ando por quê? Por quê? Porque você tem medo de tomar uma multa, você tem medo de atropelar alguém, você tem medo de que a consequência do seu pecado possa te trazer problemas. Tem um jogo de videogame que é muito famoso, todo mundo conhece, a criançada, né? Que é o GTA, né? Inclusive, tá para lançar aí o GTA 6, né? Então o pessoal tá empolvoroso. Por que as pessoas, né, os jovens, né, adultos, enfim, gostam muito de jogar esse jogo? Porque no GTA você pode fazer o que você quiser e não tem consequência de pecado. Você mata, você atropela, você rouba, você faz tudo. E nada acontece, porque é um jogo de videogame. E se tiver algum problema e você morrer, não tem problema, você volta de novo. E aí você pode fazer aquilo mais 10, 20 vezes. Você pode fazer isso na vida real? Não, né? Pega um carro aí e sai andando aí pra você ver se você não vai ser preso, se você não vai bater. E se você morrer, você não vai ter uma segunda chance, né? Não é a vida 2, vida terceira, 10, 20 vidas. Não, morreu, acabou. Se foi preso, você vai ter que pagar pelos seus crimes. Muitas pessoas não cometem alguns pecados porque justamente ela fala assim, não tenho coragem. Engraçado, né? Às vezes a pessoa não fala assim, eu não cometo tal pecado. Não cometo tal pecado porque isso desagrada a Deus. Porque isso vai magoar o meu irmão. Por que você não comete? Eu não tenho coragem. E às vezes a gente pega a crente falando isso, hein? Não tenho coragem de fazer isso. Se você tivesse coragem, então você faria, né? Então é isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas qual que é a boa notícia? Que Deus, ele nos dá uma graça maior. Então eu vou trazer aqui 3 aplicações dentro daquilo que a gente acabou de estudar agora. Primeiro, a gente precisa identificar nas nossas atitudes um padrão de orgulho. Então, ou seja, ao longo da semana, ao longo dos dias, conforme a gente se pega frustrado, sempre nos desculpando por alguns pecados, né? Então a gente precisa se perguntar, isso é um orgulho da autoconfiança ou orgulho da autojustificação? Né? Então é importante a gente acompanhar e prestar atenção da forma como a gente, à luz das escrituras, age em relação a isso. Poxa, eu cometi tal pecado. Eu estou me auto-justificando, o que a Escritura diz, ou eu preciso de fato me confessar diante de Deus. Então a gente precisa ter isso em mente, acompanhar, se for o caso, aproveita as metas que você já fez aí de 2026, né? Anote, né? Então escreva aí, quando eu falho, eu costumo dizer o quê? O que você costuma dizer? Sei lá, chego atrasado na igreja, é um pecado, né? Porque a gente precisa estar eu mesmo, né? Não, eu cheguei atrasado na igreja porque eu dormi tarde no domingo. Na verdade é porque eu não priorizei, né? Porque eu tinha que chegar aqui no horário. Essa é a verdade. Esse é um pecado que eu tenho cometido muito. E eu confesso diante da igreja, dos irmãos, que é um problema meu. Não é um problema do trânsito, não é um problema porque eu tô com sono, porque eu tô cansado, porque eu trabalho a semana toda. Essa é a verdade. Eu preciso estar aqui no horário. Eu preciso ter um compromisso com o Senhor e várias outras coisas da nossa vida também. A gente precisa anotar qual que é o padrão, né? Então a gente coloca as desculpas típicas que a gente põe. E a gente deve expor à luz da palavra e levar a cruz. Então, o que diz lá em Provérbios 14, 12? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, o nosso coração ele nos engana. Precisamos da palavra para nos mostrar a verdade. 2. Segunda aplicação. Cultive conversas de confissão. O próprio Tiago, no capítulo 15, no versículo 16, nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros, para serdes curado. Então a gente precisa encontrar um irmão, uma irmã em Cristo, né, alguém maduro, obviamente, e que seja confiável, cheio de graça, para a gente estabelecer um compromisso aí de oração em conjunto. Pode ser sua esposa, seu esposo também, mas alguém que você confesse, né? Marque um café, marque um encontro. Volto a dizer, eu volto a repetir, o pastor sempre está à disposição aqui também para aconselhamento. Por quê? Quando a gente conversa e a gente compartilha, muitas vezes, uma dificuldade, um pecado com outra pessoa, e a gente ora um pelo outro, né? Deus ali, na sua infinita graça, nos abençoa, né? A gente sente que nós não estamos sozinhos. Então, essa é uma prática que a igreja ela precisa ter. Agora, tem gente que não, que é engraçado, né? Todo mundo tem problema. Até o pastor, a gente comenta às vezes lá
no conselho, às vezes a pessoa tá 1 ano sem vir para a igreja. Aí a gente liga, e aí, rapaz, tudo bem? Faz tempo que você não vem para a igreja? Tá tudo bem com você? A força do hábito perguntar, né? Ah, não, tá tudo bem. Só alegria. Mas muitas vezes a gente sabe que não tá tudo bem. Muitas vezes a gente sabe que não tá tudo bem. Que muitas vezes a pessoa não vem para a igreja justamente por ter um problema. A gente sabe disso, mas não. A pessoa prefere falar que está tudo bem, ao invés de falar, não, realmente, pastor, presbítero, tá difícil, eu tô com uma dificuldade, tô desanimado, né? Tô com um problema de um pecado X, preciso de ajuda, ore por mim, me ajuda. O que vocês podem? Tô sem força de ir para a igreja, né? Um de vocês podem passar aqui, de repente, para me dar uma força. Eu me lembro que antigamente, quando eu era jovem, era assim, né? Às vezes a gente estava meio sem força para ir para a igreja, e aquele grupo de menino lá na porta de casa, vamos para a igreja. Eu falei, não, poxa, estou cansado hoje. Não, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ah, mas eu não tenho roupa. Não, vamos embora, a gente empresta roupa para vocês. E levava e arrastava. E a um ia ajudando o outro. Então é importante a gente ter esse tipo de prática. A gente ter essa prática de falar um com os outros, né? Confessar que o Senhor nos dá graça. Então, a gente não deve transformar isso em legalismo, né? Não é sobre performance, porque às vezes a gente não compartilha um pecado, uma dificuldade com o irmão, com medo de se sentir menos espiritual do que o outro, né? Aí fica todo mundo dentro da igreja aqui, um querendo se achando mais santo do que o outro, mas na verdade não. Então não é isso, não é sobre essa questão. É sobre criar um espaço, né, seguro, onde a gente pode ser honesto um com o outro, para compartilhar nossas lutas, sabendo que em Cristo já somos totalmente aceitos, como diz lá em Eclesiastes 4, 9, 10, nos lembra, melhor é serem dois do que um, porque se um cair, um levanta o companheiro, e aí, porém, do que serve se estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então a gente deve cultivar essa prática, mas tomar cuidado também quando você estiver orientando o outro, não é verdade? Minimizar o pecado do outro, porque às vezes o outro te chama para poder compartilhar ali uma dificuldade, um pecado. Ó, tô com uma dificuldade, um pecado em tal situação. Aí o irmão, ah não, é assim mesmo, irmão. Não, fala, não, isso é pecado, irmão. Segundo as escrituras, isso é pecado. Vamos orar junto para a gente poder enfrentar esse tipo de dificuldade. Terceira aplicação, pregue o evangelho para si mesmo diariamente. Lutero já dizia que o cristão precisa pregar o evangelho para si mesmo todos os dias, porque nós nos esquecemos todos os dias da palavra. Todas as manhãs. Então, antes da gente pegar o celular, ver as notícias, né? Passar 5 minutos vendo ali as mensagens. Esse problema eu já não tenho, né? Que os irmãos mandam mensagem para mim, eu demoro 1 mês para ver. Então, que a gente possa meditar no evangelho, meditar na palavra. Pregar o evangelho para o nosso coração todos os dias. E é porque a gente esquece o evangelho, irmãos. É incrível como que a gente esquece. O Salmo 19, do versículo 14, diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, finalizando, irmãos, a mudança cristã, ela não é sobre tentar mais ou menos, né? Se esforçar mais ou menos. É sobre humildade mais profunda e dependência total da graça de Deus. É sobre olhar menos para dentro de nós e olhar mais para Cristo. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais distante do nosso pecado, a gente reconhece o nosso pecado, entende o quanto a gente é pecador, porque Jesus teve que dar a sua vida por nós, e a gente reconhece o favor da graça sobre a nossa vida. Então que Deus nos ajude, que a gente possa continuar sendo humilde, que a gente possa se humilhar diante da presença de Deus e ser completamente dependente. Então, na hora de fazermos planos, na hora de nós fazermos qualquer coisa diante do Senhor, que a gente tenha humildade, reconheça Deus diante dos nossos caminhos, assim como o próprio Tiago nos orienta um pouco mais para frente ali, né? Que muitas vezes as pessoas elas fazem planos, né? Mas sem levar Deus em consideração. Então vamos fazer planos, né? Vamos perguntar, se for da vontade de Deus, farei isso, faremos aquilo, iremos para tal lugar. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.
compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia